Paz do Senhor para todos. Trazer uma palavra para nossa edificação neste momento. No livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28 ao 30, Jesus disse assim: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Esse é o convite do nosso Senhor Jesus Cristo, convidando a todos. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não faz exceção de pessoa. Se Deus não faz exceção de pessoa, Ele convida a todos para ir ao encontro deles. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todos aqueles que não pereçam, mas que tenham a vida eterna. Não está referindo a um grupo de pessoas, está referindo a todos. Sabe por quê? Porque Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram. Então, se é todos, então é todo mundo. Assim como todos pecaram, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas que tenham a vida eterna. Então a salvação é para todos. Não é para um grupo de pessoas, para um predestinado. Onde as pessoas creem na predestinação. Existe predestinação? Existe, logo que existe a predestinação. Jesus foi predestinado para vir morrer por nós. Já estava predestinado lá na eternidade. A Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, que desde a eternidade o Cordeiro já foi morto antes da fundação do mundo. Então, o que significa o quê? Que na onisciência de Deus, Deus sabia que o homem ia pecar. Se o homem ia pecar, mas não pegou Deus de surpresa, então Deus já tinha previsto um Cordeiro que ia ser morto desde a eternidade. Então, existe predestinação? Existe predestinação. Jesus vem buscar a sua igreja, então a igreja está predestinada a subir. Satanás será lançado no lago de fogo. Então, predestinação, Satanás será lançado no lago de fogo. Então, isso aí é predestinação. O que nós não cremos é uma predestinação fatalista. O que é predestinação fatalista? É o homem crer que Deus já predestinou o homem para o céu ou para o inferno. A escolha é de Deus. Nós não cremos nisso aí. Por quê? Porque, por causa do livre-arbítrio que Deus deu ao homem, na questão de Adão, quando Adão pecou, Deus disse: todo fruto podereis comer, menos um que está no meio do jardim. Esse não poderei comer, porque no dia que comer, morrerás. Então Deus deu livre-arbítrio: no dia que comer, morrerás. Livre-arbítrio. Se o homem não tivesse o livre-arbítrio, por que Adão comeu? Se Deus não quisesse que Adão não comesse, Deus disse: todo fruto pode comer, menos um que está no meio do jardim, porque eu não vou permitir. Mas Deus permitiu. Livre-arbítrio. Deus disse: no dia que comer, morrerás. O livre-arbítrio continua? Continua, lógico. Jesus disse assim, Mateus capítulo 7, 13 e 14, entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso é o caminho, e muitos conduz para ela. Mas entrai pela porta estreita, porque é essa que conduz à salvação. Então Jesus está dizendo: entrai pela porta estreita, porque a porta estreita é a porta da salvação. Então, livre-arbítrio de homem escolher entrar pela porta larga ou porta estreita. Jesus dá duas portas, duas escolhas para o homem escolher. Então, isso aí é livre-arbítrio. Nós vemos também Jesus dizendo assim: quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Seguir a Jesus, quem quiser, é negar a si mesmo. Então, quem quiser vir após mim. Então, Jesus não esforça. Jesus não predestinou ninguém. Isso aí é livre-arbítrio. A predestinação existe, predestinação existe, mas não para a salvação. Nós cremos na predestinação. Os ímpios serão lançados no inferno. Salmo 9,17 já está predestinado. Satanás será preso por 1000 anos, também está predestinado. Haverá um grande trono branco, está predestinado. Então, a igreja será arrebatada, está predestinado. Jesus vem buscar a sua igreja, está predestinado. Agora, a salvação não. Salvação é a escolha do homem. Jesus pagou o preço por nós. Jesus morreu dando a sua vida por nós. Então, isso aí, Jesus já fez a parte dele. Agora, a escolha é nossa, a decisão é nossa. Vou dar um exemplo para você. Uma pessoa no deserto, onde não tem água, não tem pão, não tem comida para se alimentar. E alguém chega para a pessoa e pergunta: você quer beber água com comida? E a decisão é sua. Se você rejeita, mas
a comida já está pronta. Assim, a questão é a salvação. Jesus morreu na cruz, ele pagou o preço, está oferecendo de graça a salvação, que o preço já foi pago por Cristo. Quando a gente rejeita, então, nós estamos dizendo assim, que não queremos, mas Jesus já fez a sua parte. Quando a palavra de Deus nos diz assim, Jesus diz, vinde a mim todos vós que estamos cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então Jesus está dizendo, vinde a mim todos. Então Jesus não faz exceção de pessoa. A salvação não veio para um grupo de pessoas, porque a salvação não tem limite. Nós vemos na palavra de Deus, João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Não venha perecer sem salvação, mas que tenha a vida eterna, através de Cristo Jesus. Quando Jesus passou pelo Mateus, disse assim, Mateus, segue-me. Mateus não pensou duas vezes, ele simplesmente seguiu a Jesus. Então nós não cremos na predestinação, a questão da salvação. Por quê? Porque aquele que está predestinado para ser salvo, ele não pode perder a salvação. Se não pode perder a salvação, o apóstolo Paulo disse assim, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então quem está em pé é o que? Salvo, cuide para que não caia. Como é que eu posso cair se eu sou um predestinado? E se eu sou um predestinado, já é certo, a salvação é garantida, então eu posso fazer o que eu quero. Fazer tudo aquilo que é pecado, aproveitar tudo, porque eu já sou um predestinado a ir para o céu. Mas não é bem assim. Quando Jesus disse, quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo. Então a salvação é renúncia, não é predestinação. Vamos, por exemplo, a primeira pergunta, para a pessoa que crê na predestinação a respeito da salvação. Você que crê na predestinação, você está predestinado a ir para onde? Todos que crê na predestinação, ele vai dizer que é predestinado para ir para o céu. Lógico, você é um predestinado a ir para o céu. Se eu fosse um predestinado, lógico que eu queria o céu também. Por que você não disse que é um predestinado a ir para o inferno? Você só disse que é um predestinado a ir para o céu. Agora, outra pergunta é, se você já é um predestinado a ir para o céu, eu posso fazer tudo, porque eu já vou para o céu. E se eu for um predestinado a ir para o inferno, para que orar? Para que se santificar? Se eu já sou um predestinado a ir para o inferno, mas se eu sou um predestinado a ir para o céu, também para que orar? Para que seguir a Jesus se eu já sou um predestinado? Então, nós não cremos isso aí, a predestinação para a salvação. Nós cremos na livre-arbítrio do homem, escolha do homem. Jesus dá o livre-arbítrio. A Bíblia diz que Satanás teve o livre-arbítrio e ele rebelou-se contra Deus. O homem teve o livre-arbítrio lá no Jardim do Éden e se rebelou contra Deus. Você tem um livre-arbítrio. A escolha é sua. Então, a salvação, a decisão é nossa. Deus trabalha na vida do homem para o homem se salvar. Deus quer que o homem se salve. A Bíblia diz que o desejo de Deus é salvar todo mundo, mas Deus deseja. Agora, a decisão é sua. Por quê? Porque Jesus já fez a sua parte, ele morreu. A Bíblia diz que nós devemos pregar o Evangelho. Então, se todos já estão predestinados, para que pregar o Evangelho? Se já estão predestinados. Se já estão predestinados, então aquele que já está predestinado, ele vai ser salvo de todo jeito. Então nós não cremos nisso aí. Nós não cremos na predestinação a respeito sobre a salvação. Por quê? Porque a escolha é sua. Agora vamos para o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é aquilo que a gente possa decidir se certo ou errado, e a escolha é nossa. Se eu quero servir a Jesus, então eu tenho um livre-arbítrio de aceitar e permanecer servindo a Cristo. O livre-arbítrio dá o direito de escolha, mas eu tenho que obedecer à palavra de Deus. O livre-arbítrio é renunciar o pecado, renunciar tudo e servir a Jesus. Um livre, espontânea vontade. Isso é o livre-arbítrio. Quando Jesus disse, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, isso é livre-arbítrio, escolher seguir a Jesus ou não.